lemos diversas genealogias e vimos que algumas delas não eram exaustivas, mas representativas. A de hoje, que nós veremos hoje, é uma genealogia bem exata e eu vou explicar depois por quê. Vamos começar com ela, versículo 10, e terminar com menção a Abraão. Ainda não é seu chamado. Gênesis 11, 10. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos, quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, viveu Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, viveu Serug 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naor 29 anos e gerou Tera. Depois que gerou Tera, viveu Naor 119 anos e gerou filhas e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abraão, a outro Naor, e a Arã. São essas as gerações de Tera. Tera gerou Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, e a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Havendo Tera vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Irmãos, tem 4 coisas aqui que vão nos ajudar em nossas orações. Essa genealogia pretende ser exata. Por quê? Porque além de dizer a pessoa que foi gerada, ele acrescenta filhos, gerou filhos e filhas. Ou seja, o escritor sagrado, Moisés, queria destacar exatamente aquelas pessoas. E é a segunda vez que ele faz isso, porque logo após o dilúvio ele dá todos os descendentes de Sem, Cão e Jafé. E aqui ele começa no versículo 10, são essas gerações de Sem. Cita diversas pessoas, acho que 7 ou 8. E no versículo 27 ele repete, são essas as gerações de Tera, de um descendente de Sem. Porque Tera já estava mais próximo de Abraão. Ou seja, a genealogia se afunila para chegar naquele em que as promessas seriam cumpridas. É muito interessante que eu estou usando a frase de Paulo, aquele em cuja pessoa as promessas seriam cumpridas. Mas é interessante que Abraão não viu o cumprimento de nenhuma das promessas.
Mas elas foram cumpridas, e Paulo diz que todas elas foram cumpridas pela fé. A segunda coisa, você deve observar que se está gradualmente se afunilando para chegar em um só, naquele em que as promessas seriam cumpridas, esse vai ser chamado para sair da terra para uma terra que ele mostrará. Meus irmãos, é muito parecido com a situação de quem está no seminário. Eu me lembro muito da minha situação. E imagino que vocês estejam passando por situação parecida. Eu vim ao seminário mais ou menos convencido por meu tutor. Já tinha 2 filhas, mas meu tutor me convenceu a vir aqui para o JMC. Estudei todos os 5 anos, naquela época, o curso era 5 anos, estudei todos eles sem saber exatamente para onde iria. No último ano, meu tutor chegou para mim e disse: olha, eu já providenciei, você vai ser transferido para a igreja de outro presbitério, porque lá no outro presbitério vai haver um campo para você. No nosso presbitério não há. Eu não quero me comparar a Abraão, nem comparar nenhum de vocês a Abraão, mas muitas vezes Deus nos chama para uma coisa que nós nem sabemos o que é ainda. Fui ordenado nesse 2º presbitério. E antes que eu assumisse qualquer igreja, na cerimônia de ordenação, no dia da ordenação, meu tutor de outro presbitério, do 1º presbitério, chegou para mim e falou: você vai ser transferido para outro presbitério, estão esperando por você lá. Como é que eu poderia, no 1º, 2º, 3º, 4º ou 5º ano, suspeitar que eu seria ordenado num 2º presbitério e efetivado em um 3º? Meus irmãos, às vezes o que Deus está nos chamando é uma coisa que nós não imaginamos o que é. Pastoreei essa igreja durante 3 ou 4 anos e no 4º ano, o reverendo Sabatini Lali, que estava acumulando funções de editor na Casa Editora Presbiteriana, às vezes me chamava para substituí-lo em algumas de suas matérias aqui. Eu conhecia todo o currículo dele, tinha sido, modéstia à parte, o aluno de maior nota nas provas dele, e o substituí durante 1 ano, esporadicamente. Quando ele não podia vir, ele ligava para mim e eu vinha. Depois de 1 ano, a Jurete me convidou para assumir as matérias dele, porque ele não teria condições de continuar dando aula, estava abraçando um trabalho muito grande na Casa Editora. Eram as primeiras institutas do Dr. Valdir Carvalho Luz, ele fazia correção. Saí do seminário imaginando talvez nos primeiros anos que iria para o presbitério de origem, vou para um 2º, onde sou ordenado, mas vou pastorear no 3º. 5 anos depois venho substituir. 6 anos depois sou efetivado como professor. 6 anos depois a Jurete me convida, na época era Jurete já, me convida para assumir o papel de diretor. Fiquei há 11 anos como diretor. Ou seja, se em nós, que vivemos há quantos milênios do pai Abraão, Deus nos chama para uma terra que nós não sabemos, ou algum de vocês sabe exatamente que igreja vai pastorear? Pois bem, Deus já sabe. E Deus está afunilando as gerações a partir do filho de Noé, cada vez mais, até chegar em um homem chamado Abraão. E aqui já é dito que a esposa de Abraão era estéril, e nós vamos ver que o pai Abraão ficou esperando por um filho durante 100 anos, até o seu 100º aniversário, 99º, quando ele recebe a notícia de que vai ser pai.
E Hebreus entende isso, que Deus espera que um amortecido, aquele que já não tem forças, chegar a ponto tal de desesperar-se de qualquer solução humana, para trazer-lhe o herdeiro através do qual as promessas seriam cumpridas. Ler as genealogias para nós, às vezes é um assunto maçante, mas não, nelas estão os passos que Deus dá para cumprir as promessas que Ele fez. Ele prepara gradualmente aquele que vai cumprir a sua vontade, seja também a nossa.